Tirania de Aço capítulo 11. Um noivado indesejado. Berengário estava prestes a sair do castelo quando ouviu a voz de seu pai chamando por ele. Berengar, você se importa de falar comigo no escritório bem rápido? Berengário soltou um suspiro profundo. Aparentemente, seus planos de visitar Gunther e usar suas conexões para implementar o sistema de 4 campos teriam que esperar. Firmemente, Berengário entrou no escritório do pai. Quando ele se sentou na cadeira em frente à mesa de seu pai, ele podia ver seu pai olhando para ele com um olhar curioso. Berengário sabia muito bem aquele olhar, porém antes que pudesse protestar, Segard soltou um suspiro pesado, como seu próprio filho havia feito nem 2 minutos antes. Berengar, meu filho, você tem 20 anos e ainda é solteiro. Entendo seus motivos, mas um brilho saudável volta à sua pele a cada dia que passa. Parece que o que você tem feito tem sido bom para o seu bem-estar. Agora que sua enfermidade de infância parece estar passando, é hora de pensar em encontrar uma esposa. Berengário batia repetidamente no apoio de braço da cadeira enquanto apoiava o rosto no punho direito, hábito que havia desenvolvido em sua vida anterior sempre que estava sentado. Nesses momentos, o único som que se ouvia era o estalo do apoio de braço de madeira sempre que um dedo batia nele. Dentro da mente de Berengário, ele tentou encontrar uma maneira de prolongar essa discussão. Ele ainda não estava pronto para se casar. Afinal, ele tinha tanto trabalho que precisava ser feito, e cortejar uma mulher tomaria muito do seu tempo que, atualmente, era necessário em outro lugar. No entanto, ele não podia dizer a seu pai essas coisas, visto que as ambições do jovem senhor estavam no limite de infringir os direitos de seu pai como barão. Seu pai podia ter uma queda por moda e luxo, mas não era tolo. Ele podia dizer que Berengário tinha grandes planos para o reino, mas Berengário ainda era um jovem. Ele teria muito tempo para decretar tais políticas quando herdasse a posição de barão. Por enquanto, ele deve se casar e ter filhos, continuando assim a linhagem familiar. Fundamentalmente, Berengário tinha uma mentalidade do século XXI para esse tipo de coisa. Seu plano era se casar na casa dos 30 com uma bela mulher 10 anos mais nova do que ele, depois de ter feito fortuna ao iniciar a industrialização das terras de sua família. No entanto, em sua estimativa, isso levaria muitos anos para ser totalmente realizado. Uma de suas maiores preocupações era que, apesar das vastas terras ricas em recursos que sua família possuía, a população era escassa, sem instrução e principalmente sem qualificação, visto que a esmagadora maioria deles trabalhava nos campos. Por enquanto, ele não podia cuidar das finanças da família sem a aprovação do pai. Como tal, ele não poderia implementar políticas que exigissem investimentos substanciais como a educação pública, que seria vital para a criação de uma nova geração de trabalhadores qualificados em uma variedade de campos que eram realmente necessários para uma sociedade industrial prosperar. Apesar de estar imerso em pensamentos, Berengário precisava responder ao pai. O homem estava ficando impaciente, especialmente porque a única coisa que o velho barão podia ouvir nos últimos momentos era o ruído de batidas produzido pelos dedos de Berengário batendo repetidamente sobre o braço de madeira de sua cadeira. Justo quando Segard estava prestes a repreender Berengário, o jovem lord suspirou ao parecer desanimado com o pedido de seu pai. Quem você tem em mente? Um pequeno sorriso se espalhou pelos lábios de Segard enquanto ele olhava para seu filho. O menino estava finalmente crescendo. Você se lembra da sua prima dela, certo? A terceira filha da minha irmã e filha do conde de Steiermark. Berengário ficou revoltado com a ideia de se casar com sua prima. Ele quase havia esquecido que era uma prática bastante comum no período medieval que os nobres casassem seus filhos e filhas com os filhos de seus irmãos. No entanto, ele manteve uma cara séria ao mostrar respeito aos desejos de seu pai. Pequena dela? Eu não a vejo há séculos. Quantos anos ela tem agora? 13. Segard acenou para o filho com um sorriso no rosto. Ela fará 13 anos este ano. Ouvi dizer que ela está se transformando em uma jovem deslumbrante. Berengário tentou não franzir a testa. Ele esperava uma diferença de idade, mas isso era muito jovem para ele se sentir confortável namorando, embora possa ser um pouco mais normal nestes tempos. Sua mentalidade do século XXI o fez se sentir como um tosador só de pensar nisso. No entanto, quanto mais pensava nisso, mais a ideia o atraía. Não porque se sentisse atraído por seu primo de 12 anos, mas isso lhe deu cerca de 4 anos para colocar seus planos em prática antes de se casar. No máximo, eles estariam noivos apenas no nome,
E ele provavelmente poderia encontrar uma maneira de escapar do noivado antes que a garota fizesse 16 anos e ele fosse forçado a continuar com o ato. Berengário começou a bater mais uma vez na cadeira enquanto pensava na decisão monumental que afetaria toda a sua vida. Depois de mais alguns momentos, ele quebrou o silêncio entre os dois. Eu teria que conhecê-la primeiro e ver que tipo de jovem ela se tornou. Seu pai ficou satisfeito, embora um pouco desapontado. Ele não conseguiu convencer totalmente o filho a aceitar o noivado a pedido, mas Berengário também não o recusou totalmente. Talvez houvesse alguma esperança para o jovem. Afinal, depois de acenar, com a cabeça em aprovação, Segard se levantou da cadeira e acompanhou Berengário até a porta. Vou enviar uma carta a seu tio informando-o de seu pedido. Você deve esperar uma resposta dentro de 15 dias. Berengário assentiu, no mínimo, esse noivado em potencial lhe daria algum tempo de que ele precisava desesperadamente. Ele provavelmente não apareceria diante da garota por mais 3 meses. A essa altura, deve haver alguns ganhos significativos em sua massa muscular, e sua aparência melhoraria muito. Ele se sentiria envergonhado ao tentar cortejar uma garota em sua atual forma limítrofe e magra. Eu vou deixar isso para você, pai. Depois de tirar esse negócio do caminho, Berengar finalmente conseguiu sair do castelo e se encontrar com Gunther para ver como ele e a terra em que trabalhava estava indo. Gunther estava trabalhando duro, não apenas cuidando dos campos, mas também espalhando a ideia do sistema de 4 campos para os outros fazendeiros. Foi apenas um dia, mas ele conseguiu convencer 3 de seus amigos a implementar esse sistema nos campos que eles cuidavam. Parece que Berengário não teve muito o que fazer em relação à disseminação do sistema. Gunther estava bem relacionado com muitos dos camponeses do baronato de Kufstein. Tudo o que Berengário tinha que fazer era sentar e deixar seus subalternos competentes espalharem as inovações industriais e agrícolas que ele já havia colocado em movimento. No mês restante, ele gastaria seu tempo e energia aumentando sua forma física e construindo relações com os habitantes locais. Pelo resto da noite, ele voltaria ao castelo, tomaria um banho e teria uma boa noite de descanso. Esse era o plano, claro, mas assim como no dia anterior, no momento em que ele entrou pelos portões do castelo, Henrietta correu e o abraçou, perguntando sobre seu paradeiro. Irmão mais velho, para onde você fugiu dessa vez? Uma expressão preocupada se estabeleceu no rosto da pequena Loli. Berengário não pôde deixar de sorrir com sua fofura e acariciou sua cabeça. Eu estava apenas visitando a cidade e conhecendo os habitantes locais. É o trabalho de um senhor entender as condições de seu povo. A garotinha sorriu quando sentiu sua cabeça ser acariciada e, eventualmente, soltou seu braço sobre seu irmão. Você finalmente chegou a tempo para o jantar. Vamos comer. Ela disse enquanto ele corria na direção da sala de jantar. Berengário a seguiu. Ao fazê-lo, notou a mesma presença estranha que sentira na noite anterior. Os espiões de Lambert estavam ficando mais descuidados. Assim como na noite anterior, Berengário ignorou e seguiu para a sala de jantar. Ainda assim, ele manteve um olho afiado na área que ele suspeitava que o espião estivesse escondido. Ele não queria receber um tiro nas costas enquanto não estava prestando atenção. Depois de chegar à sala de jantar com sua irmãzinha, Berengário notou que sua família já estava sentada. Eles não esperavam que ele voltasse para casa tão cedo, pois toda a sua rotina diária dos últimos dias o mantinha ocupado durante essa hora. No entanto, ele chegou a tempo pela primeira vez. Sua mãe e seu pai ficaram felizes em vê-lo, mas Lambert claramente não estava. Depois de se sentar no banco em frente a Lambert, Berengar olhou para ele brevemente com uma expressão indiferente antes de voltar-se a olhar para o prato à sua frente. Quando de repente ele ouviu a voz amorosa de sua mãe chamando por ele. Então, meu filho, ouvi dizer que você está finalmente noivo. Berengário quase engasgou com a comida ao ouvir essas palavras. Ele olhou para sua mãe com uma expressão chocada no rosto. Fazia apenas algumas horas desde que ele discutiu isso com seu pai, e ele não aceitou totalmente o noivado. Como isso de repente se transformou em um negócio feito. Isso era uma armação de seu pai o tempo todo. O velho já havia negociado o noivado quando tiveram a discussão. Henrietta largou o garfo ao ouvir essas palavras e olhou para Berengar chocada. Seu irmão mais velho estava se casando. Ela nunca tinha pensado nisso como possível, já que ele era muito mais velho e ainda solteiro. Embora ela fosse muito íntima de seu irmão mais velho, ela de forma alguma tinha ideias doentias em relação a ele. Se qualquer coisa,
Ela estava feliz que finalmente havia alguém com quem ele poderia passar o resto de sua vida. Passado o choque, ela sorriu para Berengário e, imediatamente fez-lhe todo tipo de perguntas. Quem é esse? Ela é bonita. Eu a conheço. Henrietta enviou uma enxurrada de perguntas para Berengário enquanto ainda tentava compreender o que havia acontecido nos bastidores. Lambert ficou igualmente atordoado. Ele não acreditava que um único nobre da região estivesse remotamente interessado em estabelecer um compromisso com Berengário. Inferno! Ele tinha feito grandes esforços para evitá-lo. Apenas, quem estava agindo sem o seu conhecimento, ou o conhecimento do Conde do Tirol para esse assunto? O menino não podia acreditar que alguém dentro do condado do Tirol arriscaria enfurecer o Conde. Afinal, os dois vinham tramando juntos contra Berengário há algum tempo. Ele nunca esperou que um conde de outra região arranjasse pessoalmente um noivado com o vagabundo que era seu irmão mais velho. Berengar, finalmente saindo do choque, olhou para o pai ameaçadoramente, os punhos cerrados enquanto lutava para conter a vontade de golpear o velho barão por conspirar contra ele. No entanto, ele não estava em posição de fazê-lo e se acalmou, rangendo os dentes enquanto castigava seu pai por suas ações. Pai! O que você fez? Sg olhou para seu filho errante. Por muito tempo, ele havia permitido o comportamento ocioso desse menino. O fato de ele ter demonstrado interesse no casamento proposto era motivo suficiente para ele aceitá-lo. Ele sabia em seu coração que mais cedo ou mais tarde, o menino aceitaria a proposta. Então por que ele se incomodaria em perder tempo com uma apresentação entre os dois primos? Você parecia interessado, então eu acelerei o processo aceitando os termos do conde. Berengário ficou furioso, então realmente já havia termos estabelecidos, e seu pai avaliou o nível de interesse de Berengário sobre se ele deveria ou não aceitar. Berengário estava interessado, mas não pelas razões que seu pai acreditava. Ele queria conhecer a garota para saber com certeza se seus planos poderiam ou não dar certo. Já era tarde demais, ele já estava noivo e não havia nada que pudesse fazer a respeito. Sem mais vontade de comer, Berengário arrancou o guardanapo do gibão e o jogou de lado ao sair do refeitório. Ele não estava mais com vontade de jantar com sua família. Depois de terminar o banho, voltou para o quarto, onde adormeceu. Ele não iria mais insistir em coisas que estavam fora de seu controle. Por enquanto, ele tinha que concentrar seus esforços em ficar mais forte. Levaria apenas um mês ou mais para que suas inovações fossem totalmente adotadas e implantadas no baronato de Kulfstein. Do outro lado do castelo, uma lamparina a óleo estava acesa na escrivaninha do quarto de Lambert. Ele estava rapidamente escrevendo uma carta para o Conde do Tirol, seu futuro sogro, solicitando sua ajuda para tramar contra seu irmão mais uma vez. Se seu irmão se casasse e tivesse um filho antes que Lambert pudesse se livrar dele, seria desastroso para seus planos. Somente depois que o óleo de sua lâmpada queimou completamente, Lambert largou sua pena. Anexando a carta a um pombo-correio, ele enviou seus planos perversos para o céu noturno e para a residência do Conde em Innsbruck. Tirania de Aço Capítulo 12 Produção concluída à medida que o mês passava. Por Berengar, viu-se passando a maior parte de seus dias se exercitando, comendo de forma saudável e se familiarizando com seus súditos. A essa altura, o povo comum de Kulfstein estava principalmente ciente de sua natureza humilde e justa. Ele se viu passando algum de seu tempo livre ajudando os aldeões com pedidos pessoais. Todos os dias para o almoço, ele jantava entre o povo comum na padaria local. Sob sua direção, o padeiro e o açougueiro locais se uniram para criar uma lanchonete local em expansão nos negócios. Berengário teve que admitir, inventar o sanduíche foi uma de suas melhores ideias. Era uma opção barata e saudável para os aldeões juntarem-se e comerem quando tivessem oportunidade. Quanto mais o tempo passava, mais ele acrescentava à cultura culinária de Kulfstein, instruindo chefes sobre como fazer schnitzel, spätzle e outros alimentos alemães comuns que eram icônicos em sua vida anterior, mas ainda não haviam sido inventados. Não era simplesmente uma questão de avanço da tecnologia, ele teria que trazer uma nova era de cultura com ele se quisesse realizar seus objetivos para a terra sobre a qual sua família governava. Durante este período, Berengário conquistou a confiança dos servos do castelo e do povo da aldeia e até mesmo montou uma pequena rede de espionagem nas terras de sua família. Foi usado inteiramente para combater as tentativas de Lambert de acabar com sua vida e usurpar seu direito de primogenitura e, como tal,
Certos plebeus ficaram cientes da verdadeira natureza do segundo filho do barão. Em público, Lambert parecia um homem nobre e piedoso, mas a realidade era muito diferente. Lambert estava completamente inconsciente de que cada movimento seu tinha sido observado pelo povo comum que ele desprezava e relatou ao seu irmão mais velho. Ele pode ter a nobreza local do seu lado, mas não havia muito que eles pudessem fazer quando o povo protegesse Berengário. Quem envenenaria sua comida? Se os chefes que admiravam a paixão de Berengário pelas artes culinárias fossem os que traziam diretamente a comida à mesa na tentativa de ouvir as críticas de Berengário para aprender com ele. Em sua vida passada, Berengário viveu sozinho por muitos anos e cozinhava para si mesmo. Com o tempo, ele se tornou o chefe adequado. Embora esses homens que cozinhavam suas refeições tivessem muito mais talento do que ele, faltava-lhes o conhecimento de receitas e especiarias que Berengário trazia consigo das lembranças de sua vida passada. De vez em quando Berengário verificava o progresso que Gunther e Ludwig haviam feito, e ficava satisfeito com os resultados. O progresso nos fornos Beive, no alto forno e no conversor Besmer estava indo bem. Até o final do mês, eles estariam completos. O mesmo pode ser dito sobre o sistema de 4 campos. Com o apoio de Gunther e a reputação cada vez maior de Berengar, o baronato teria uma colheita de 4 campos este ano. Enquanto o mês chegava ao fim, o jovem Lord estava mais saudável cada dia. Ele não era mais assombrado pelas linhas sombrias de desnutrição que devastavam sua aparência excelente. As bochechas rasas de seu rosto se encheram bem e realçaram suas feições já majestosas. A melhora de sua condição foi tremenda. Era incrível o que uma dieta rica em proteínas e cálcio poderia fazer pelo corpo. Embora ele não fosse de forma alguma um fisiculturista e ainda mantivesse uma aparência muito magra, Berengar certamente não estava nem um pouco doente. Seu torso não tinha mais a aparência abatida de um velho fraco, mas brilhava com o vigor da juventude. Havia até sinais de definição nos músculos de seu corpo, e um pacote de seios começou a se formar. Sua pele branca leitosa manteve sua graça, mas o efeito pálido doente foi substituído por um brilho saudável. Apesar desses ganhos, ele ainda estava longe das metas de condicionamento físico que desejava, mas Berengário estava satisfeito com sua aparência por enquanto. Ele finalmente havia superado uma vida inteira de pestilência e fragilidade. Talvez agora ele pudesse até mesmo balançar uma espada corretamente, porém, com seus planos em mente para inovações militares, a era das espadas e flechas logo chegaria ao fim. Depois de terminar seu banho matinal, Berengário entrou na sala de jantar para comer sua refeição matinal com sua amada família. No entanto, Lambert estava visivelmente ausente da ocasião. Ele havia se aventurado a Innsbruck para visitar sua noiva. Isso permitiu a Berengário um leve alívio das constantes batalhas de intrigas que ele secretamente travava com seu irmãozinho nos bastidores. Ele estava ciente de que Lambert estava preparando uma tentativa de assassinato nas sombras e a probabilidade de sua visita a Innsbruck envolver esse propósito era alta. Se o conde do Tirol estava apoiando o plano de Lambert para eliminá-lo, não era um bom presságio. Assim Berengário não teve escolha, ele teria que se encontrar com sua noiva e ganhar o apoio de seu pai, o conde de Steiermark. Era uma tarefa que ele vinha adiando há algum tempo, principalmente por preocupação com sua aparência. Ele não via dela desde que ela era uma garotinha, como tal, esta reunião seria a primeira vez que ela veria sua aparência adulta, e ele estava esperando por resultados satisfatórios. As primeiras impressões foram fundamentais, especialmente quando ele realmente precisava convencer o pai da menina de que ele não era um jovem doente, de intelecto brando e natureza ociosa como os rumores diziam. Ele precisava provar que era saudável, determinado e astuto. Se fosse apoiado por um nobre, de igual estatura, o conde do Tirol teria que pensar 2 vezes antes de assassinar Berengário. Contanto que Berengário pudesse conter os esquemas de Lambert para aqueles que moravam no baronato de Kufstein, ele tinha certeza de que poderia frustrar qualquer atentado contra sua vida e herança. Eventualmente, porém, ele precisaria de uma solução mais permanente para Lambert e seus muitos esquemas. Berengário não poderia muito bem ter alguém que pretende matá-lo vivo em seu domínio. A conversa na mesa do café da manhã era deliciosa agora que ele não precisava se preocupar com Lambert tentando afetar a opinião de sua família sobre ele. Seu pai estava muito orgulhoso dos resultados de seu treinamento, e sua mãe não podia deixar de sorrir toda vez que via como seu bebê havia se tornado saudável. Henrietta, por outro lado,
Estava desfrutando alegremente de sua comida sem nenhuma preocupação no mundo. Berengário estava comendo um sanduíche de café da manhã feito de pão torrado, salsicha, ovo, presunto, bacon e queijo. Foi um de seus cafés da manhã favoritos em sua vida anterior, e foi tão bom neste. Seus pais não sabiam de onde surgiu a ideia dos sanduíches, mas também gostaram das novas invenções culinárias do mês passado. Depois de terminar o sanduíche e engoli-lo com uma caneca de leite, Berengário discutiu suas preocupações com o pai. Pai, eu acredito que é hora de me encontrar com Adela. Estamos oficialmente noivos há quase um mês, e eu ainda tenho que ver o rosto dela. Segard sorriu. Ele sabia que seu filho estaria perguntando sobre isso em breve. A razão pela qual ele não havia afirmado que eles se conheceram antes é que ele também compartilhava as preocupações de Berengário sobre a aparência anterior do menino, mas isso não era mais um fator. Verdade seja dita, ele havia recebido várias cartas solicitando a presença de seu filho, que ele vinha protelando por tempo com suas respostas. No entanto, ele não podia ignorar o último. Aparentemente, a menina se cansou de esperar que Berengário aceitasse seus pedidos de encontro e já havia partido para Kufstein forçar um encontro com seu noivo. Ele ainda não havia informado seu filho sobre isso, e achou que agora era o momento perfeito para fazê-lo. Sobre isso, parece que sua priminha estava muito ansiosa para conhecê-lo, e ela já partiu para Kufstein. Ela deve chegar amanhã de manhã. Berengário sorriu, realmente não esperava por isso, mas gostou da determinação da menina. Talvez eles pudessem se dar bem depois de tudo. No entanto, ele não tinha muita certeza do que poderia ter em comum com uma menina de 12 anos. No entanto, ele ficou satisfeito ao ouvir a notícia. Ele não teria que esperar 15 dias para conhecer a garota, nem teria que viajar até Graz, que era a capital de Steiermark e a casa de seu conde. Bom, isso se encaixa com meus planos para os próximos dias. Segard relaxou os ombros e suspirou ao ouvir a resposta de Berengário. Ele pensou que o menino ficaria descontente com a notícia. Afinal, ele reagiu tão fortemente ao noivado que temeu que o menino fizesse algo estúpido na tentativa de romper o namoro. No entanto, seu filho parecia ter aceitado o noivado. Segard não tinha ideia de que a única razão pela qual Berengário aceitava a ideia era que ele precisava tomar emprestado o poder do conde de Steiermark para interferir nos esquemas mortais de Lambert. Berengário ainda não estava satisfeito com o noivado, mas a necessidade obrigou-o a agir. Se ele tivesse que cortejar uma jovem para garantir sua sobrevivência, ele o faria. Por sorte os dois não se casariam até que a menina tivesse 16 anos, uma idade aceitável para Berengário. Nenhum dos dois homens sabia que a garota estava adiantada e já estava na fronteira do baronato. Não demoraria muito para que o casal se encontrasse pela primeira vez em muitos anos. No entanto, como não tinham como saber, Berengário prosseguiu com os seus planos para o dia. Ludwig já deveria ter concluído o projeto e, como tal, depois de terminar sua refeição e ser dispensado, Berengário foi até a cidade e visitou a área onde Ludwig havia construído os dispositivos. Olhando para uma série de fornos de colmeia que já estavam em chamas cozinhando carvão extraído das montanhas em Koch, um largo sorriso se espalhou pelo rosto de Berengário. Enquanto Berenger admirava o pequeno setor industrial que havia surgido rapidamente no mês anterior, Ludwig se esgueirou por trás do jovem Lord e ele deu um tapinha no ombro. Milord, como você pode ver, concluímos seus projetos e já iniciamos o processo de criação do primeiro lote de aço. S. Berengar olhou para o pequeno setor industrial construído à beira do rio e viu que o alto forno, que era movido por uma roda d'água, já estava produzindo ferro gusa. Os fornos das colmeias produziam o coque, que era então usado para abastecer o alto forno para criar ferro gusa fundido, que era enviado para o conversor Bessemer para criar aço. Tudo estava fluindo como uma máquina bem lubrificada. Não demoraria muito até que produzissem seu primeiro lote de aço, que poderiam vender a Innsbruck por uma pequena fortuna. Uma vez que ele ganhasse os lucros, ele os investiria no setor de mineração do pequeno Baroni e realmente começaria a produção de aço em larga escala. Berengário sorriu enquanto dava um tapa nas costas de Ludwig em um gesto amigável. Ludwig, meu amigo, você realmente se superou. Os dois homens sorriram para outro enquanto observavam em silêncio o funcionamento do setor industrial semi-moderno no qual haviam criado juntos. Embora não tivesse como saber, neste dia do ano de Nosso Senhor de 1417, 2 de abril marca o dia em que Berengário se tornaria conhecido por seus inimigos como o Tirano de Aço. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros romances.